O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Mas nem todo mundo que tem glaucoma tem o mesmo risco de perder a visão. Existem algumas pessoas que têm um risco maior do que outras. Será que você pode ser uma dessas pessoas? O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e aqui no Papo Glaucoma eu te ajudo a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Uma vez um paciente entrou no meu consultório e ele me fez a seguinte pergunta: doutora, você está aqui todos os dias atendendo só pacientes com glaucoma, você vê um monte de casos e alguns desses pacientes perdem a visão e outros não. Será que eu tenho esse perfil de um paciente que perde a visão? Essa pergunta que ele me fez foi uma pergunta extremamente inteligente. Nós sabemos que, em média, em torno de 10% das pessoas com glaucoma evoluem para uma perda visual. Acontece que, em média, a gente tem aqui no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas com glaucoma. E dentro desse grupo de 1 milhão de pessoas, a gente tem pessoas com características muito diferentes umas das outras. Então não dá pra gente generalizar e falar que todo mundo com glaucoma tem um risco de 10% de cegueira. Dentro desse 1 milhão de pessoas, vão ter algumas pessoas que vão ter alto risco para cegueira e outras que vão ter um risco mais baixo. E é por isso que é tão boa a pergunta que esse paciente me fez. Mas como que a gente faz para saber quem são as pessoas de maior risco e que precisam de maiores cuidados? Existem algumas características de algumas pessoas que aumentam o risco de cegueira pelo glaucoma. Mas antes de eu te dizer quais são elas, eu quero te explicar uma coisa muito importante. Conforme eu for explicando para vocês quais são as características de maior risco, alguns de vocês que estão me vendo vão identificar que vocês não fazem parte desse grupo de alto risco. E aí vocês vão dar uma relaxada. Mas isso não quer dizer que você não deva levar o seu tratamento a sério. Afinal, vale lembrar que o glaucoma é a maior causa de cegueira no mundo. Então, todo mundo, mesmo as pessoas de baixo risco, precisam seguir o acompanhamento e o tratamento recomendados. E pode acontecer também o contrário. De repente, você vai me ouvir falar os fatores de risco e vai ver que você tem vários deles e vai ficar desesperado. O objetivo desse vídeo não é deixar ninguém desesperado. O glaucoma ele tem tratamento e controle em todos os estágios da doença. O objetivo desse vídeo é você saber se você é uma pessoa de maior risco para que a gente possa responder em um maior rigor de controle de doença e de tratamento para impedir a cegueira. Eu costumo dizer para os meus pacientes que se a doença é braba, a gente tem que ser brabo também. E aí, quando a gente identifica um paciente de maior risco, a gente vai responder com um maior rigor de controle. A gente vai fazer tratamentos que deem menores pressões oculares, a gente vai aumentar a frequência de exames para ter certeza que a doença está estável. Então, nós conseguimos controlar o glaucoma mesmo nos casos em que a gravidade da doença e o risco de cegueira são mais altos. Vamos lá então conhecer os fatores de risco para perda de visão pelo glaucoma. O primeiro e mais importante de todos os fatores é o estágio do glaucoma no momento do diagnóstico. As pessoas que descobrem o glaucoma num estágio inicial, elas têm bem mais chances de preservar a visão pela vida toda com o tratamento correto.
A grande maioria das pessoas que ficam cegas pelo glaucoma, elas descobrem a doença já num estágio muito avançado, e vale lembrar que o glaucoma é uma doença silenciosa. Então a única maneira de a gente descobrir no começo é fazendo um exame anual de rotina com o oftalmologista. Um segundo fator de risco bastante importante é a espessura das suas córneas. Nós não sabemos exatamente por quê, mas é como se as pessoas que têm as córneas mais finas, é como se elas tivessem os olhos mais sensíveis, olhos que aguentam menos a pressão ocular. Então, pessoas com córnea fina, elas têm maior chance de perda visual pelo glaucoma do que as pessoas que têm córnea grossa. O terceiro fator de risco é o histórico familiar. E aqui vale ressaltar que eu estou falando não só do histórico de ter outros casos de glaucoma na família, mas também do histórico de qual é a gravidade desses casos. Por exemplo, um paciente que vem para mim e me fala: eu tenho um caso de glaucoma na família, a minha avó teve glaucoma, mas ela tratou e enxergou pela vida toda. Esse paciente, ele tem um risco completamente diferente de um outro paciente que chega e me fala: doutor, eu tenho 3 irmãos e os 3 estão cegos pelo glaucoma. Vocês percebem a diferença da gravidade da doença. Então, quando a gente tem um histórico familiar de vários casos de cegueira pelo glaucoma na família, isso quer dizer que do ponto de vista genético, aquele paciente pode ter uma doença mais agressiva. Então, isso acaba sendo também um fator de risco para a cegueira. Um outro fator de risco que nós temos também é o fator de risco racial. Os negros, eles têm maior chance de desenvolver glaucoma, e o glaucoma tende a ser de mais difícil controle dentro do grupo de pacientes negros. Então a raça é sim um fator de risco para cegueira. Os pacientes negros, eles têm maior risco de perda visual. Um outro fator de risco muito importante é a presença de doenças cardiovasculares. Então você aí que tem diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, obesidade, que já infartou, que já teve derrame, são doenças que aumentam o risco de cegueira pelo glaucoma. Então, um paciente que tem esse lado cardiovascular mal controlado, ele tem mais chance de cegueira do que um paciente que é saudável, que faz atividade física e que está no peso certo. E é por isso que eu sempre falo com vocês que não adianta só cuidar do olho, tem que cuidar da saúde do corpo todo. E por último, um outro fator muito importante é saber qual é o tipo do seu glaucoma. Glaucoma não é tudo a mesma coisa. A gente tem vários tipos diferentes de glaucoma. E tem algumas formas de doença que são mais agressivas e outras formas que são de evolução mais lenta e mais branda. Um clássico exemplo disso é o glaucoma de ângulo fechado, que é uma forma de glaucoma em que as taxas de cegueira podem chegar a até 30%, que é um número altíssimo. Outros exemplos de glaucomas de difícil controle são o glaucoma neovascular e o glaucoma uveítico. Dentro das formas mais comuns de glaucoma, essas 3 são as que se destacam como de maior risco para cegueira, mas existem algumas outras formas de glaucoma mais raras e que também são agressivas e que também têm um risco relativamente alto de perda visual. Agora eu quero que você me conte aqui embaixo nos comentários em qual grupo que você se identificou, se você está no grupo de baixo risco ou no grupo de alto risco para a cegueira. E se você estiver no grupo de alto risco, me diz também o que é que você vai fazer para evitar que aconteça uma perda visual pelo glaucoma com você. Não esquece de se inscrever no canal, que toda semana eu trago dicas que vão te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.